do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado para nos dar a vida. O amor de Deus, nosso Pai, que nos conduz ao longo da peregrinação nesta terra, e a comunhão do Espírito Santo, que tudo renova, estejam convosco. Irmãos e irmãs, irmãos no Episcopado, na responsabilidade desta Igreja, irmãos e irmãs que nos acompanhais nesta manhã fria de São Martinho, reunimos-nos aqui nesta capelinha das Aparições de Fátima, bispos da Igreja em Portugal e irmãos e irmãs que vieram celebrar esta Eucaristia. Na conclusão da nossa Assembleia de Outono, juntamente com as intenções, preocupações e esperanças das igrejas a que presidimos e do país em que vivemos, do mundo onde nos encontramos, quisemos fazer memória sentida e orante daqueles e daquelas que partiram deste mundo como vítimas diretas e indiretas da pandemia que vem afligindo o mundo há quase 2 anos. Lembramos também as famílias que perderam os seus entes queridos, muitas das quais nem tiveram a oportunidade de fazer o luto da consolação, da saudade e da esperança. Lembramos igualmente aqueles que assistiram aos doentes em tantos modos, aqueles que estenderam a mão e partilharam a vida, o carinho, o pão com quem foi atingido pela crise. E, sobretudo, colocamos tudo isto nas mãos de Deus, na celebração da Eucaristia. Ele vem também agora partilhar as nossas dores, as nossas sedes, as nossas buscas. Vem até o encontro dos nossos erros e das nossas faltas. Peçamos o dom da sua misericórdia, do seu Espírito que cura, restaura, transforma, para que possamos acolher de coração agradecido e confiante o pão que Ele vem partilhar conosco. Reconheçamos, pois, as nossas culpas e peçamos perdão ao Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor, que fostes glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, multiforme, subtil, veloz, perspicaz, sem mancha. Um espírito lúcido, inalterável, amigo do bem, penetrante, irreprimível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno. Ele tudo pode, tudo abrange e penetra todos os espíritos, os mais inteligentes,
mais puros e mais subtis. A sabedoria é mais ágil que todo o movimento, atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, emanação pura da glória do Omnipotente. Por isso, nenhuma impureza a pode atingir. Ela é o esplendor da luz eterna, espelho puríssimo da atividade de Deus, imagem da sua bondade. Sendo única, ela tudo pode, e imutável a si mesma, tudo renova. Ela comunica-se de geração em geração pelas almas santas e forma os amigos de Deus e os profetas, pois Deus só ama quem habita com a sabedoria. Ela é mais formosa do que o sol e supera todas as constelações. Comparada com a luz, aparece mais excelente, porque à luz sucede a noite. Mas a maldade nada pode contra a sabedoria. Estende o seu vigor de um extremo ao outro da terra e tudo governa com harmonia. Palavra do Senhor. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Senhor, a vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. A vossa fidelidade mantém-se de geração em geração, como a terra que formastes e permanece. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Pela vossa vontade perduram as coisas até este dia, porque todas elas vos estão sujeitas. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Fazei brilhar a vossa face sobre o vosso servo e dai-me a conhecer os vossos decretos. Viva a minha alma para vos louvar e os vossos juízos venham em meu auxílio. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.
Eu sou a videira, vós sois os ramos, diz o Senhor. Se alguém permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus, e ele respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá, está aqui ou ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Depois disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dia do Filho do Homem e não o vereis. Hão de dizer-vos, está ali ou está aqui. Não queirais ir, nem os sigais. Pois assim como o relâmpago que faísca de um lado do horizonte e brilha até ao lado oposto, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia no início, queremos fazer memória dos nossos irmãos e irmãs que partiram durante este tempo de pandemia. Recordamos diante de Deus nomes queridos de irmãos bispos, de sacerdotes, consagradas e consagrados, de irmãos e irmãs a que nos ligaram afetos, dramas que acompanharam as nossas vidas e das nossas comunidades no nosso país e em todo o mundo. São tempos não fáceis de pandemia de Covid e tantas outras pandemias, crises e dramas que povoaram os trabalhos destes nossos dias de Assembleia da Conferência Episcopal, particularmente o sofrimento dos mais frágeis, seja pela doença, pela idade nascente, ou no seu caso, dos problemas da nossa família, da sociedade, da Igreja, do planeta em que habitamos. Recordamos diante de Deus, procuramos o seu rosto, que ilumine e dê sentido, que infunda coragem, direção e esperança em todo este mundo complexo e dorido em que vivemos. Procuramos uma luz que ilumine, que dê sentido a tudo isto. É o que nos apresenta o trecho do livro da sabedoria que lemos na primeira leitura, que nos fala do espírito de sabedoria de Deus, luminoso e iluminador, que põe em ação todas as nossas capacidades de compreensão humana, de ciência, mas que levanta os olhos para reconhecer que apenas esse espírito, que é a vida, a sabedoria, a compreensão de Deus, pode dar sentido pleno ao nosso peregrinar neste mundo e ao nosso peregrinar para Deus. É esse espírito que não nos deixa cair no acabrunhamento perante as dificuldades, o sofrimento, os escândalos, que nos faz sentir a dor das vítimas de todas as pandemias, que nos faz escandalizar com os abusos de todo o género, que faz que não desviemos os olhos da miséria e nos impele para encontrar caminhos de acolhimento, de consolação, de partilha, de cura, de esperança.
Essa é a sabedoria prática de Deus que percorre o mundo. No Evangelho, Jesus anuncia mesmo esse caminho tão simples do reino de Deus, mas ao mesmo tempo tão concreto, que amassa a energia e o amor do Verbo encarnado com o barro frágil da humanidade. O reino de Deus não vem de maneira visível. Não se diga está aqui, está ali. Não se vá atrás dele como quem procura um movimento fácil e miraculoso. O reino de Deus é semente, é fermento e será sempre acompanhado das dores de parto de uma vida que está apenas a nascer em cada um de nós, na Igreja e na humanidade. Em cada geração é um novo nascimento do Verbo de Deus neste mundo. Por outro lado, é tão seguro, é tão fulgurante como o relâmpago que ilumina o céu e a terra. O destino deste caminho é brilhante, como só Deus pode dar, mas por agora é preciso ter em conta que o próprio Filho do Homem tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Mas esse reino é assim que está presente no meio de nós. Esta é a forma que a sabedoria de Deus revela em Jesus, o dom da vida, da presença, do amor. Jesus não prometeu que o seu caminho e que o caminho dos seus discípulos seria fácil, mas prometeu que caminharia conosco, que partiria para nós o seu pão, tornaria possível a nossa caminhada até atingir a meta da nossa peregrinação junto do Pai. Queria relembrar para finalizar 3 imagens que nascem deste dia e também do lugar onde nos encontramos. Neste lugar, aqui à volta, quando isto ainda era diferente, respira essa atitude simples, infantil e tremendamente humana, terna e dolorida dos pastorinhos Francisca, Jacinto e também, naturalmente, da irmã Lúcia, vítimas de uma pandemia que, como a nossa, que os levou na sua tenra e inocente idade. Sofrem, mas têm no seu coração infantil uma confiança do tamanho das montanhas, no poder e no amor do Pai do céu e no carinho da Senhora, de rosto luminoso e manto branco. Foi à luz dessa luz, como dizia o livro da sabedoria, que estas sofridas crianças se ofereceram pelos pecadores e pelos horrores da guerra. A segunda imagem é precisamente essa senhora que acolhe estas crianças, sofredoras mas confiantes, como ela está habituada a fazer, a acolher o seu corpo, o corpo do seu filho, vítima dos homens, imagem de toda a dor e injustiça e maldade. É a imagem da Mãe Igreja que se propõe como modelo perante os sofrimentos naturais e provocados. É ela que não foge, não vira a cabeça, não se refugia nem no desânimo, nem simplesmente na apatia. Não lhe fazem falta muitas palavras, mas o silêncio e as lágrimas e sempre um colo de mãe. Essa é a imagem da Igreja, particularmente a imagem daqueles que presidem às igrejas, às comunidades cristãs. Essa é a imagem que Maria nos deixa como inspiração constante. Finalmente, a imagem de um bispo, do santo, de São Martinho, que hoje celebramos, que partilha o seu manto com um mendigo, fazendo que ambos sintam o frio de todos, mas igualmente o calor do dom e, sobretudo, de uma nova relação que tem até força de rasgar as nuvens do céu e de fazer brilhar o sol que ilumina e aquece no verão de São Martinho. É desse tipo a luz e o calor da verdadeira sabedoria do amor de que nos falava a primeira leitura e que Jesus nos propõe no seu Evangelho. Tão pura e elevada como a luz do sol, tão simples e prática como um manto partilhado que cobre um mendigo. É assim, talvez,
a imagem mais linda de um bispo, de uma igreja, que está atento ao frio, mas que nunca se deixa gelar por ele, mas constantemente o aquece com a luz que vem do sol de Deus. Irmãos e irmãs, oremos ao bom pastor, que hoje fez entrar São Martinho no seu repouso e nos guia nos caminhos da verdade, e digamos com esperança: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de São Martinho e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos, irmãos. Guiai-nos, Senhor, nos caminhos da vida. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos, irmãos. Senhor, no caminho da vida. Pelos homens que vivem e trabalham no campo, para que, por intercessão de São Martinho, encontrem quem os defenda e lhes fale de Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, no caminho da vida. Por todos os fiéis catecúmenos, para que imitem São Martinho, que, não sendo ainda cristão, repartiu a sua capa com o pobre. Oremos, irmãos. Senhor, no caminho da vida. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora do... Senhor, no caminho da vida. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos, irmãos. Senhor, no caminho da vida. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que sigam a Cristo bom pastor e escutem a sua voz com alegria, oremos, irmãos. Senhor, no caminho da vida. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de São Martinho, concedei-lhes as graças que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Seja o Senhor firmado o sacrifício, da glória e seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, estas ofertas que alegremente vos oferecemos em honra de São Martinho, e no meio das alegrias e provações, orientai sempre para vós a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossa ação está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nossa alegria, nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Martinho, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente a sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e com todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, em especial todas as vítimas da pandemia, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Martinho e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Ao Pai da vida, da misericórdia, do amor, dirijamos como filhos e filhas seus e suas a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes todos aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa como filhos e filhas e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não passo de um bronze que ressoa ou de um prato de metal que tange. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. E ainda que reparta por inteiro os meus haveres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. A caridade é paciente, a caridade é amável, não é invejosa. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece
vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o sacramento da unidade, fazei que vos agrademos em todas as coisas, para que, a exemplo de São Martinho, obedecendo sempre à vossa vontade, sintamos a alegria de ser totalmente vossos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre, o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos desejo um bom dia, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.